A paz do Senhor a todos, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Mais um dia estou aqui para mais alguns comentários espirituais na palavra de Deus para todos nós. É verdade, a Bíblia Sagrada, ela nos adverte, né? Uma alegria muito grande, ela nos traz uma segurança. Quando o salmista Davi, ele diz, né, que luz para meus caminhos é a tua palavra e lâmpadas para os meus pés. Ou posso falar às vezes trocado, né? A gente, quando vai falar, a gente tropeça em palavras. Como ontem eu falei, em vez de falar 2020, eu falei 2019. Aproximadamente eu fui olhar um vídeo meu corrigindo eu errei o versículo da Bíblia, o capítulo, e já peço desculpas sempre sendo humano a falar para todas as pessoas que erram, não por uma vez, mas por várias vezes. Mas nem por isso eu vou deixar de anunciar a palavra de Deus, sempre reconhecendo que nada sou e que nada tenho em minhas mãos, como diz Paulo, em precioso, contanto que cumpro com a palavra de Deus. Nada tenho, né, de olhar para o mundo por precioso, contando que eu nada tenho nesse mundo, senão anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje eu quero aqui, né, nesse horário, todos os irmãos da Fazenda Amanda já estão orando, né, clamando a Deus. Eu acredito que eles estão atendendo o pedido, né, da nossa campanha de oração, começando aqui às 7h30. E enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, para soltar essa pregação no YouTube, para soltar essa pregação no nosso grupo, né, para que todo mundo venha ouvir a palavra de Deus e não venha deixar de estar ciente de todas as coisas que estão acontecendo sobre a face da terra. Então hoje eu quero ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse do nosso Jesus, no capítulo 5, né? Quero deixar aqui uns 3 ou 4 versículos só, para a nossa meditação. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. O título fala assim, capítulo 5, do Apocalipse do nosso Jesus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Eu vou ler mais. Continuando o versículo 5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro,
os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas, todos eles, harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Acabei de ler a palavra de Deus aqui no livro do Apocalipse do nosso Jesus. Eu quero orientar os irmãos mais um dia pelo seguinte, quero que vocês observem bem essa palavra. Às vezes tem pessoa que fala assim, ó, que Deus, ele é um só. Entendeu? Principalmente nós enfrentamos isso quando a gente vai visitar uma pessoa que ele nunca aceitou Jesus como Salvador, né? Ele é bem apostólico mesmo, romano. Aí ele chega a falar, não, Deus é um só. Então, eu vou preferir ficar aqui mesmo. E nós temos que estar cientes do seguinte, Deus verdadeiramente é um só. O verdadeiro Deus é um só. Mas existe mais deuses falsos. Tem Deus que tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não palpam. Então já começou por aí. A Bíblia fala, né? Que existem esses deuses. Então já não é um só, tem mais. Agora tem um único, que é o verdadeiro. Que é esse que eu creio e quero demonstrar a todos os meus irmãos e minhas irmãs para crerem também nesse Deus. Quem é esse Deus? Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que nós não somos todos iguais. Não. Nós não somos todos iguais. Tem pessoas que falam, todo mundo é igual a todo mundo. Não. É igual na humanidade. Igual na humanidade. Mas na espiritualidade existem umas pessoas escolhidas por Deus. Especialmente ainda. Até que a Bíblia fala que Deus ele vem buscar um povo escolhido. Ele vem buscar um povo, olha só, no meio de um povo, escolhido e zeloso de boas obras. Então não somos todos iguais. Porque se fôssemos todos iguais, ele ia levar todo mundo. Não ia ter uma escolha. Então se há de ter uma escolha, eu faço uma comparação. Se nós temos um cesto de fruta, e nós colocamos o cesto de fruta aqui nessa mesa. E aí o seguinte, nós vamos... pegar aquelas frutas ali, vamos escolher elas, porque elas não são iguais. Por que nós estamos escolhendo? Porque elas não são iguais. Se elas fossem iguais, não precisaria nós escolher essas frutas. Então observa bem, não somos iguais. E nesse sentido de não ser igual, chega aonde eu quero chegar. E quero que vocês entendam a palavra de Deus. É verdade. E não é tão difícil entender a palavra de Deus, não. A Bíblia diz que essa profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, eles usam a falar inspirado pelo Espírito Santo. Então não é difícil entender a palavra de Deus, não. Vou aqui, olha só. É o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Somente o Cordeiro. Já começou por aí uma diferença. Olha só. Olha João falando. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Estava selado com 7 selos. E vi um anjo forte brandando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro
e desatar os seus selos. Olha só. Veja bem. E ninguém no céu, ninguém no céu, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. É tremenda a palavra de Deus. Não somos iguais. Vamos lá, vamos ver que não somos. Não. Tem uma diferença grande. Entendeu? Eu lembro que quando Jesus orou por nós, acho que eu cheguei a citar essa oração um dia desse aqui, né? Num videozinho. Jesus chegou a falar: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por esses que o Senhor me deu. Por quê, Pai? Estando eu com eles no mundo, eu guardei eles em tua palavra. E tendo eu guardado eles em tua palavra, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então existem pessoas que não vão ganhar a salvação. O próprio Jesus já falou, não vão ganhar a sua salvação. São filhos da perdição, está escrito na palavra de Deus. Resultado, olha só. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. João chorava muito, já pensou? Que segredo é esse? João, no começo do livro do Apocalipse é lindo demais, aonde a Bíblia fala, né? Ela deixa claro dizendo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo que as enviou e as notificou a João teu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Olha só, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e o que ouve a palavra desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É tremendo, isso é uma revelação. E quando o homem de Deus está vendo uma revelação como essa, ele fica sensível. Eu lembro quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, a Bíblia fala que ele viu coisas inefáveis que ao homem não era lícito contar. É tremendo, tem revelação de Deus. Eu lembro quando os discípulos, no livro de Mateus capítulo 6 e versículo 7, versículo 1, que a Bíblia fala que 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Aliás, 17 e versículo 1, desculpa aí, 17, versículo 1, que 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, conduziu particular a um alto monte. Lá Jesus transfigurou o seu rosto. E ali, quando Jesus transfigurou o seu rosto, apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Pedro tomando a palavra, Pedro diz: Senhor, que bom estar aqui. Se o Senhor quiser, eu vou fazer aqui 3 igrejas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É tremenda as revelações, as pessoas... Paulo chegou a dizer que nós usa de tanta ousadia no falar, que às vezes a gente até extrapola, né, de tantas emoções de falar sobre as coisas de Deus. Elas têm começo, elas têm meio, mas elas não têm fim. É um poder muito grande nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tremenda as coisas de Deus. Então o que mais que eu observo? Veja bem. Por que ele chorava muito? Não tinha como não chorar. Se fosse eu chorava. Se fosse você, você chorava. Porque ninguém foi achado digno de abrir esse livro. Qual é o segredo desse livro? Ninguém não foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Foi achado digno de abrir esse livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Nem olhar não podia, nem olhar não podia. E ele chorava. Mas assim como Deus prometeu de enxugar todas as nossas lágrimas. Olha só. E disse-me um dos anciões: não chore, João.
Olha o consolo aí chegando. João começou a chorar. Disse-lhe um dos anciões: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É tremendo. Olha, e ele olhou, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais, e dos 24, entre os 20 dos 4 animais viventes, um cordeiro, como havendo sido morto, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados em volta de toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se de joelho diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, viu, e reviveu, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Este é Jesus, viu? Quem é Jesus? É aquele que Isaías falou: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é esse. Jesus é aquele que curou os 10 leprosos. Jesus é aquele que ressuscitou Lázaro, já com 4 dias de morto. Jesus é aquele que calmou a tempestade no mar. Jesus é aquele que transformou água em vinho, se você não sabia. Jesus, aleluia, é aquele, olha só, que por onde ele passava, o mudo falava, o cego enxergava, o surdo ouvia, os mortos ressuscitavam. Acabei de dizer aqui, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Este é Jesus. Jesus é aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Ele é aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que sofreu por nós. É aquele, viu? Ele é aquele que prometeu: vou para o Pai, mas se eu for, eu vou vir outra vez e vou levar vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi digno, viu? Só ele. Então há uma diferença. Há uma diferença. E agora, essa diferença é o seguinte: ela pode acontecer entre nós. Primeiro a Bíblia diz, olha, então vereis, de Malaquias 3:18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença. Há uma diferença. No céu houve essa diferença. Ninguém foi achado lá digno de abrir o livro. Na terra houve essa diferença. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de desatar o seu selo, nem de olhar para ele. Embaixo da terra houve essa diferença. Mas teve um específico que diz, Paulo diz: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele mesmo diz, Jesus, esse que foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Olha só, ele mesmo diz: aquele que crê em mim fará as obras que faço e fará maiores do que elas, porque eu vou para o meu Pai. Tem homens de Deus digno também de abrir livro, de descobrir esses mistérios. Ele rogou por nós, falou: Pai, assim como enviaste a mim, eu também estou enviando a eles. Ele deu nosso poder para pisar em serpente e escorpião, toda força do maligno, e nada vos fará dano algum. Aleluia, é verdade. Então eu quero orientar todos os irmãos, todas as irmãs, viu? Se hoje não der tempo, amanhã, nesse mesmo horário, eu estou de volta para continuar esse texto,
na palavra de Deus aqui no Apocalipse do nosso Jesus. Aí eu já vou ler, né, falar sobre as aberturas dos selos, né? Como que foi abrindo o selo, desatando, né? O que que tinha, o que que não tinha. Se der tempo, nós vamos ver hoje. Mas eu quero orientar os irmãos. A Bíblia é muito importante. Às vezes tem pessoa que fala assim, eu não gosto de ler o livro do Apocalipse e tal. Não, às vezes eu até concordo, porque isso aqui é revelação. É revelação. E a Bíblia diz que o homem natural, mais uma vez eu falo aqui, ele não compreende os mistérios de Deus, que parece ser loucura. Se você for ler o livro do Apocalipse, tem pessoa que dói a cabeça, tem pessoa que entra em depressão, tem pessoa que dá ânsia de vômito, dá tudo. Eu já vi pessoas reclamar. Eles se preocupam, eu prefiro não ler. O único segredo que eu achei no livro do Apocalipse é o seguinte, ele não se trata de coisas passadas. Ele não se trata de coisas presentes. Ele se trata de coisas futuras que ainda não vão acontecer. E nós pode lembrar do passado, beleza. Nós pode lembrar presente, estou vivendo o presente aqui agora, mas o futuro é impossível. Mas quando Deus escolheu profetas sobre a terra, ele escolheu o profeta para orientar toda a terra sobre o futuro que havia de vir. Deus nunca deixou de nos dar uma dica do futuro, porque é dando nós uma dica do futuro é que nós podemos fugir das coisas má que há de vir. E às vezes nem só dica, Deus chega a dizer para nós. Por exemplo, nós os cristãos, não tem esse nem aquele que não está ciente que o coronavírus é uma praga que Deus enviou sobre a face da terra. Todo mundo sabe, isso não tem dúvida nenhuma. Está aqui na abertura do selo. Se você ler, eu vou ler um selo aberto. Tem o primeiro. Eu vou ler. Eu não aguento ficar sem ler. Vamos lá. Veja bem, você é Apocalipse agora capítulo 6. Você observa bem e você não deixa de examinar a Bíblia aí não, hein? Isso aqui não é em vão. Você tem que ler. Você vai aproveitar os seus dias, senão você vai continuar nécio de entendimento. E nós não vivemos mais esses dias. Nós vivemos dias de examinar a Bíblia Sagrada e ter curiosidade e procurar cada vez mais ser sábio para nós não ser enganados com este mundo, com as coisas que estão vindo. Os que estão fiéis mesmo, se você abrir páginas no YouTube, os pregadores, os pastores que são fiéis a Jesus, os missionários que estão enviados em todo o mundo, todos eles estão cientes que essa praga veio. Até que, para provar o povo, né? Tem gente que fala, é difícil fechar as igrejas. Nada. Um segundinho só, fechou as igrejas do mundo inteiro. Um minutinho só. Só saiu a ordem oficial, acabou. Todo mundo fechou. É tremendo, viu? Nós vamos voltar para o templo e eu quero ampliar umas pregações para me pregar. Porque aí tem aqueles que batem no peito, né, e falam, não, essa porta aqui ninguém fecha, essa porta aqui ninguém fecha, essa porta aqui ninguém fecha. Quando vem uma tempestade dessa de lá pra cá, né, aquele maior lá que tá nas redes de televisão, quando ele fala lá, eu não vou fechar, eu não vou parar, o prefeito da cidade, que às vezes você não considera o prefeito quase como nada. Um exemplo? Quase como nada, quase como nada. O prefeito da cidade, se você não fechar, o juiz vai aí com a ordem de prisão para você, vai te decretar aí que seu tempo vai ser fechado, não pode mais voltar. Você escolhe aí, e logo já recoa. Viu? Coisa simples e humilde, né? Coisa simples e humilde. Fechou. É verdade. Então veja bem, cumprimento da palavra de Deus. Primeiro selo. E havendo o Cordeiro, que é Jesus Cristo, aberto um dos selos, olhei, e vi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão, vem ver, olhei, eis que era um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Não vou explicar hoje que não vai dar tempo, vou chegar no amarelo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E sai o outro cavalo vermelho,
E o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Veja bem. Terceiro cavalo. O segundo cavalo. Cavalo vermelho. Também não vou explicar hoje que não dá tempo. Mas vou parar um pouquinho aqui no cavalo que eu vou ler agora, hein? Versículo 5 eu vou parar um pouquinho. Isso vou ter que parar. Para chegar no quarto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, eis que era um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia, com certeza era como voz de trovão: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevado por um dinheiro, não danifica o azeite nem o vinho. Aqui eu tenho que parar um pouquinho aqui. Aqui eu não aguento ficar sem parar. Uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifica o azeite nem o vinho. Isso aqui tem um significado muito grande. Preto na Bíblia, não estou sendo racista, não estou atingindo ninguém, quero que entenda. Preto na Bíblia, no meu ponto de vista aqui, cavalo preto. Por exemplo, preto. Eu tenho para mim, ó. E o que sobre ele estava sentado era um cavalo preto. O preto significando trevas. Preto aqui, trevas, escuridão. O que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Balança na Bíblia significa engano. Se você abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 11, você vai achar escrito, se não me foge a memória, se é no livro de Provérbios, capítulo 11. Posso até conferir aqui juntamente com os irmãos, né? Para vocês ficarem cientes aí, em casa do que nós estamos falando. Que não estamos falando coisas por coisas, né? A gente tem os erros, tem tudo, mas no português, né? Nas palavras, tropeçamos, mas aqui a gente se esforça para fazer o melhor. Tá aqui escrito, ó. Olha só. Vamos observar bem aí, ó. Capítulo 11. Capítulo 11 de Provérbio. Olha o que está escrito. Olha, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança na Bíblia significa engano. E eu quero fazer uma pergunta. E se você enviar esse vídeo para frente, que esse vídeo vai para o YouTube, ele vai para as redes sociais, e ele anda pelo Brasil e por muitas partes da terra ou o mundo inteiro. Esse vídeo é um vídeo que nunca vai acabar. Ele vai ter o seu prosseguimento, eu acredito até a vinda de Jesus, ou até depois da vinda de Jesus. Não posso às vezes pronunciar, não tenho esse conhecimento, mas ele pode continuar aí. Eu posso fazer a pergunta: quem não está enganado sobre a face da terra? Você pode deixar os seus comentários. Quem não está enganado sobre a face da terra? Balança enganosa é abominação aos olhos do nosso Deus. Viu? Que é o cavalo preto. Ele tinha uma balança na mão. Balança na Bíblia significa engano. Quem não está enganado sobre a face da terra? Quase todo mundo está enganado sobre a face da terra. Em qualquer coisa, em qualquer circunstância, eu garanto você que você está enganado sobre a face da terra. Até porque a Bíblia diz que aquela antiga serpente, chamada diabo, Satanás, que engana todo mundo, ela foi precipitada na terra e com ela também foi lançado também os seus anjos. É todo mundo, a Bíblia falou, é todo mundo, não tem ninguém. Você é enganado pelo dinheiro. Quando a Bíblia fala uma medida de trigo por um dinheiro, olha a dinheirada sendo distribuída para o povo. Quem quer perder dinheiro?
3 medidas de cevado por um dinheiro não danifica o azeite nem o vinho. Tem hora que eu faço uma comparança nas minhas pregações, uma suposição minha. E quero que às vezes até pastores que tiver que ouvir esse vídeo observa bem. O que é uma ceva? Antigamente vocês lembram quando os crentes via falar? Eu lembro daquela vacina que deixa a marca no braço da gente assim quando ela saiu. A mamãe reunia nós e falava com nós assim: olha meus filhos, eu estou preocupado com essa vacina. Porque ela deixa uma marca, isso pode ser o carimbo 666. Ela tinha um medo. E enfim, todo mundo, aquele código de barra, né? Eu não tenho uma especificação dele aqui, mas quase todo lugar tem o código de barra. Aquele código de barra era um comentário. Às vezes as pessoas tinham medo, eles compravam as coisas, tiravam o rótulo e jogavam fora por causa do código de barra com medo de 666. Nada pegava os cristãos. Eu lembro. Mas de repente, olha só, o mundo foi se arrochando, foi ficando difícil. E os governos foram começando a oferecer dinheiro para o povo, bolsa de tudo quanto é lado. E tem umas certas normas que eles decretam que para você continuar recebendo o seu dinheiro, como a aposentadoria, um exemplo, as bolsas, você tem que cumprir uma certa norma. E nós chegamos num ponto hoje, perdoe de eu falar e fazer essa colocação, que as pessoas fazem de tudo para não perder o seu dinheiro, que seja ele a quantidade que for, seja R$100, 130, 80. As bolsas, por exemplo, nunca atingiu um salário para ninguém, a não ser o aposento. Nunca atingiu. Mas hoje ninguém quer perder dinheiro. Se você tem uma bolsa de R$50 e o governo decreta, você tem que andar uma semana de a pé agora. É verdade. Você tem que andar uma semana de a pé. E na lama. Descalço, hein? Pra você não perder seus R$50. Senão você vai perder, é lei. Pois você anda para não perder. Mas se um pastor te convocar, você tem que vir à vigília, você tem que vir à doutrina, você tem que vir aos cultos, pelo menos 3 vezes por semana, cultuar 2 horinhas. Senão você, olha, vai ficar fora de comunhão, você se enfesa, você se irrita, você briga. Ninguém quer perder dinheiro. Uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifica o azeite nem o vinho. Vamos entender um pouquinho aqui, olha só. Uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada. Tá todo mundo sendo cevado, todo mundo comendo no mesmo ceveiro e não tá notando. Amansou a crentalhada toda. De um por um. De um por um. Amansou todo mundo. Tá todo mundo comendo ali, ó. Na mesma ceva.